Bom dia, bom dia. Graças ao nosso bom Deus. Hoje, 30 de janeiro de 2025, mais um dia, mais uma leitura do livro Mulheres Improváveis, da autora Viviane Martinello. Nós estamos no capítulo 5, parte 3. O capítulo 5, o tema principal é Respeite a sua estação. E o tópico da parte 3 diz o seguinte: só chegando perto. Você só conhece algo quando tem a chance de chegar perto. O resto é especulação, imaginação e, na pior das hipóteses, julgamento. Algo interessante aprendemos neste texto de Marcos 11. De longe, toda árvore parece ter fruto. Não podemos nos esquecer de que, de longe, todos parecem ter frutos, mas só conhecemos de fato uma árvore quando temos a chance de chegar perto dela. Aliás, o fruto mostra a identidade da árvore, de que espécie se trata. Da mesma forma, o fruto define quem somos. Tomem cuidado com falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos disfarçados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Mateus 7, nós lemos do 15 ao 20. O mesmo princípio vale para os falsos profetas. Só poderemos reconhecê-lo por meio dos frutos que produzem. Os frutos, aqui, não diz respeito às realizações. Não quero dizer com isso que sabemos se uma pessoa é boa pela quantidade dos seus resultados ou suas realizações. Também não será pelo número de seguidores nas redes sociais, nem pela amplitude de sua influência. Aqui, Jesus fala em fruto quando ele se refere, na verdade, é sobre o caráter. Vejamos o que a tradução destes versículos que lemos, de Mateus 7, do 15 ao 20, na versão A Mensagem. Tomem cuidado com os pregadores muito sorridentes. A sinceridade deles é fabricada. Eles não perderão nenhuma oportunidade para depenar vocês. Não fiquem impressionados com os carismas. Procurem, sim, o caráter. Importa o que os pregadores são, não o que dizem. Um líder de verdade jamais irá explorar as emoções ou até mesmo as economias do povo. As árvores doentes com seus frutos podres serão cortadas e queimadas. Os frutos de um caráter honrado são inegáveis. Alguém pode ser dotado de dons incríveis e singulares, mas infelizmente ter um caráter deturpado. Os dons que Deus nos concede são os presentes dele para nós, mas o nosso presente para Deus é o nosso caráter aprovado. Por isso, Jesus não está à procura de folhas, mas de frutos. Ele não buscava dons, ministérios, atividade, mas ele procurava o caráter aprovado de uma vida alinhada com a vontade dele. Jesus, quando viu aquela figueira a certa distância, ele imaginou que encontraria frutos nela.
Às vezes, com fome de uma palavra, começamos a ouvir pessoas que só conhecemos de longe, pessoas cujos frutos não podem alimentar. Atraídas pela quantidade de folhas, nós nos aproximamos de alguém, mas quando nós nos aproximamos, só há folhas, nada de frutos. As árvores que podem representar os ministérios também podem esconder a ausência de frutos ou ser um bom disfarce, mas isso não disfarça para Jesus. Ele não se deixa enganar por nada. Não precisamos dar folhas quando estamos fora da estação, pois Jesus não está em busca de folhas nem frutos fora do tempo. Ele não foi injusto com aquela figueira. Ele não amaldiçoou a árvore por não dar fruto, mas sim ter a aparência de frutos quando não era tempo de dar figos. Muitos seguem o mesmo padrão. Têm uma boa aparência, mas não dão frutos. Como igreja de Jesus, talvez vivamos este tempo, quando ele se aproxima de nós para ver o que estamos produzindo. Malaquias nos faz um alerta e um questionamento muito importante. Mas quem poderá suportar quando ele vier? Quem permanecerá em pé em sua presença quando ele aparecer? Pois ele será como fogo ardente, que refina o metal, como sabão forte que branqueia as roupas. Malaquias 3:2. Primeiro vem o questionamento acerca de quem suportará a vinda do Senhor. Depois, a afirmação de que o Senhor virá como fogo de ourives, como sabão do lavandeiro e como refinador da prata. Deus não pode ser enganado. Ele investiga e conhece tudo o que acontece. Quando Jesus se aproxima, ele enxerga e vê quem realmente nós somos. Quando ele se aproxima, as nossas intenções saltam para fora. Deus não vê como o homem vê. Ele nos vê por dentro e as folhas já não são mais capazes de esconder quem somos. Para Jesus, o problema é lidar com o que é falso, não quando a estação não é de frutos, nem a aparência disforme, nem com os galhos retorcidos e expostos, porque tudo isso ele consegue tratar e ele conhece. O Senhor está buscando mulheres que andam em sua própria estação, que não cedem à comparação e nem se movem por carência. Não se sinta frustrada, travada, nem frutífera por ser quem é e por viver esta época que Deus lhe concedeu. Deus sempre buscou aquilo que é verdadeiro, não aquilo que é falso. Falso é ser uma cópia. E o problema da cópia é que ela não tem validade, nem legitimidade. A autoridade é fruto de quem somos e de quem reside somente em nós, em quem Deus nos criou para ser, não aquilo que copiamos. Quando se encontrar com você mesma e com o seu chamado, os frutos nascerão naturalmente. Jesus usou a figura da figueira para nos ensinar sobre as estações e também sobre a comparação. Em Lucas temos outro texto muito interessante que fala de uma outra figueira, mas que, diferentemente da primeira, cujo problema era a aparência, essa outra sofria de comparação. Então, Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo, e ele foi várias vezes procurar frutos nela, porém sem sucesso. Por isso, disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixe-a mais um ano,
e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não der, mande cortá-la. Lucas 13, do 6 ao 9. Aquela figueira tinha um problema. Não conseguia frutificar. Precisamos aprender a admirar sem copiar, sem a necessidade de fazer igual. Algo poderoso acontece quando andamos na nossa estação, quando respeitamos os tempos e as estações da nossa própria vida e fugimos do padrão Ctrl+C e Ctrl+V. Abandone a autossabotagem. Lembre-se, fluímos de forma positiva quando caminhamos na nossa estação e vencemos a comparação, porque a autoridade de Deus que está sobre nós diz respeito ao nosso DNA. O que nos autoriza é a nossa história e a construção que o Senhor estabeleceu em nós. Por mais tentador que seja, não copie o que está dando certo ou funcionando para outras mulheres. Mantenha-se fiel ao DNA que o Pai lhe concedeu.